Então, bom dia a todos, né, e todas que se fazem aqui presentes no 7º Seminário Integrador das Ações do PPG-CIMA. Eu me chamo Nadir, mestranda da turma de 2021, e a partir de agora nós iremos dar início às apresentações dos alunos ingressos de 2021. Para isso, essa sessão será coordenada pela professora Mirna Landim, a qual eu passo a palavra agora. Então, bom dia. Não tenho muito o que falar, não. Na verdade, vocês é que falam hoje, né? Então, a gente só está coordenando para que tudo corra bem e que hajam boas e profícuas discussões, né? Que contribuam para o nosso crescimento, como grupo e individual, né? Então, Nadir, você faz a chamada, quer que eu faça? Pode fazer. Tá certo. Então, o primeiro trabalho é de Bruno César Barbosa Rodrigues, Samísia Maria Fernandes Machado. E, bem, não vou falar que vocês vão falar o título, né? Então, Bruno, você está aí? Pode compartilhar a tela para fazer a apresentação? Posso sim, professora. Tá. Já compartilhando. Uhum. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ou é bem-vindes que fala agora? Gente, é muito complicado ser velho, porque as coisas andam, a gente não acompanha, gente. É bom que tem um grupo de diversidade e inclusão, tá? Um grupo bom para eu aprender também. Apareceu aí? Apareceu, sim. Pode começar pontualmente. Nossa, nós somos... Então, bom dia novamente, né? Meu nome é Bruno César Barbosa Rodrigues, sou orientando da professora doutora Samísia Maria Fernandes Machado. Então, meu projeto de pesquisa tem como temática tecnologias assistivas no ensino em termoquímica para deficientes visuais. Então, através de estudos e investigações que foram desenvolvidos durante a graduação, né, percebeu-se a necessidade, como também o desafio que os professores tinham de ensinar e também de construir recursos pedagógicos para o ensino de alunos com deficiência visual, né? Onde, para o ensino desses alunos com deficiência, especificamente também para o ensino em termoquímica, né, acabava se tornando mais complicado, né, em virtude desses alunos, em virtude das representações por meio de tabelas, gráficos, né, e também equações químicas. Então, questiona-se como o uso das tecnologias assistivas nas aulas de termoquímica contribui para favorecer a inclusão e a aprendizagem dos educandos com deficiência visual no processo da construção do conhecimento químico na segunda série do ensino médio. Objetivo geral: analisar como a utilização das tecnologias assistivas nas aulas de termoquímica contribuem para a aprendizagem e a inclusão dos educandos com deficiência visual. E os objetivos específicos são eles: mapear as pesquisas sobre o uso de tecnologias assistivas relacionadas ao ensino de termoquímica, identificar quais desafios e dificuldades para fazer aulas inclusivas e acessíveis no ensino de termoquímica para deficientes visuais e construir materiais pedagógicos acessíveis e táteis para o ensino de termoquímica. Com relação aos fundamentos, os principais autores que serão utilizados nas fundamentações teóricas, destaco aqui Mantuan, 2015, e Nascimento, 2020, onde eles vão destacar a importância do processo de inclusão do aluno no contexto escolar. Machado, 2018, Nascimento e Machado e Costa, 2020, vão caracterizar a deficiência visual, destacando que a deficiência visual ela pode ser de dois tipos, né? Congênita ou também adquirida. E com relação às tecnologias assistivas, destaco aí os principais autores são Brett, 2017, e Galvão, 2004. E com relação à formação dos professores, irei utilizar Inova, 1997, e Paulo Guimarães e Silva, 2017. Com relação à metodologia, né? Então, essa pesquisa ela vai ser desenvolvida com a colaboração de professores de Química que ensinam alunos com deficiência visual na segunda série do ensino médio, nas escolas da Rede Estadual de Educação de Alagoas, aqui no município de Arapiraca. Com relação à classificação da pesquisa, esta pesquisa ela será desenvolvida na modalidade exploratória, descritiva, com base em Protanov e Freitas, e de campo, de acordo com Marconi e Lacatos, né? Pois ela não vai envolver tanto levantamentos bibliográficos, entrevistas e também com as pessoas que tiveram a problemática pesquisada. Já o tipo de análise, ela será de natureza qualitativa, com base em Creswell 2007, né? E análise de conteúdo será de acordo com Bardan, 2016. Nós pensamos, assim, como uma orientadora, em estruturar essa dissertação de uma maneira um pouco diferente
desse modo tradicional, né? Então, nós iremos utilizar um formato multipaper, que consiste em compilados de artigos, né? Onde cada sessão ou momento, né? Ele terá o seu próprio resumo, própria introdução, referencial, conclusão, onde nós pensamos em estruturar esse trabalho inicialmente, né, com uma apresentação do tema, né, fazer um pouco sobre uma apresentação do tema e estruturar em 3 artigos científicos, né, onde no primeiro artigo científico será desenvolvido um mapeamento sistemático, de acordo com o estudo através das dissertações e também de teses de mestrado e doutorado acerca, né, das tecnologias assistivas, onde nós, aqui eu posso elencar aqui 3, né, como o repositório da UFES, né, o BDTD e também da CAPES, e também iremos utilizar outros, né. Já no segundo artigo, nós iremos desenvolver uma pesquisa onde nós iremos desenvolver uma entrevista semi-estudada gravada com os professores de Química, né, para entender esses desafios e dificuldades que eles enfrentam para fazer aulas inclusivas. E no último artigo, nós iremos oferecer uma oficina pedagógica para a construção de materiais pedagógicos acessíveis e táteis para o ensino de termoquímica, né? Com relação a essa oficina, ela vai ser desenvolvida em 2 momentos, né? Nesse primeiro momento, ocorrerá a apresentação e também a exposição teórica dos conteúdos e materiais, né, com um intervalo. E nesse segundo momento, ocorrerá a execução das atividades da oficina. Essas atividades, né, ela será composta por 3 atividades, né? Inicialmente, ocorrerá a organização e preparação desses materiais. Posterior, né, ocorrerá a construção desses materiais. E também, no terceiro, será feita uma avaliação, né, da importância da construção desses materiais, né, a princípio com um grupo focal, né? Eu coloquei um questionário ou um grupo focal. Aqui são as referências. E meu muito obrigado. Parabéns, você tinha 10 minutos, né? E você falou 5, então a capacidade de síntese muito boa. Então, nós temos 10 minutos para discutir. Algum dos participantes quer falar? Podia usar a ferramenta de levantar a mãozinha, né? Para quem quiser se manifestar. Algum comentário? O professor gosta de falar, eu estou dando a voz para vocês para não, né, para respeitar, porque a minha tendência é segurar aqui. Ninguém quer fazer um comentário? Então, eu vou começar, para ver se vocês se animam. Alguém falou? Não, eu falei por mim, tranquilo, pode ficar à vontade. Não, Isla. Ah, Isla também está aí. Fale também, Isla. Pode, você é convidada, daqui a pouco você está saindo, é melhor você falar primeiro, então, se quiser. Não, pode falar mesmo, fique à vontade. Então, não, eu acho o tema muito legal e eu acho muito importante, né, essa contribuição prática, né, para a melhoria da inclusão efetiva, né, porque senão a inclusão fica no discurso só, né, mas ela tem que se dar a partir de mecanismos, de meios que favoreçam tanto o professor quanto os alunos. Mas eu fiquei pensando, nossa, mas é um tema, assim, complicado. Tudo bem que eu não sou de química, eu sou bióloga, né, mas eu fico imaginando que na biologia nós temos a questão TAT, por exemplo, né? É mais fácil trabalhar, ou matemática, volume, mas química, né? Eu acho que é um tema bem complexo. E aí eu fiquei me perguntando, tem várias dúvidas aqui, assim, curiosidades, né? Mas essa questão da construção, você já tem isso em mente? Na etapa, você vai usar outras ferramentas? Porque, desculpa, deixa eu explicar. Para você pensar, eu vou construir isso, e daqui a um ano e meio, né? Não, vocês são egressos, né? Vocês já estão em 2020. Ah, meu Deus. Próximo ano já, será. Já defende agora em fevereiro, não é isso? Não, agora não. Graças a Deus. Lá para agosto. Tem tempo. Meio do ano e diante. Não, mas eu estou brincando assim, por. Ai, raios, espera aí, deixa eu desligar isso. Raios. Perdão, gente. Porque o que eu penso assim, é um tema complexo para você trabalhar, criar a tecnologia assistiva. Então, você vai se basear nessas entrevistas, na fala dos docentes, nessas revisões, porque, assim, para mim, pelo menos, não ficou muito claro esse encadeamento. Está tudo encadeado, mas o ápice seria exatamente a contribuição efetiva na construção de material, que eu acho, embora relevante, difícil, né? Então, a primeira pergunta seria essa, a questão de como é que você vai se basear, em que você vai basear para construir? Porque vamos imaginar, terminei tudo, agora eu vou sentar e pensar em construir isso.
você vai ter, na ocasião, você vai ter pouco tempo. Então, eu imagino que você já deve estar pensando nessa preparação, em ideias e alternativas, em sugestões, já a priori, né? Assim, bem no início. É uma dúvida cretina, mas é porque eu realmente não consigo visualizar como fazer uma atividade, né, prática, construir uma tecnologia assistiva para um tema assim complexo, para mim abstrato. E só um outro comentário para depois você falar é a questão de que você falou ali, desafios e dificuldades. Assim, tudo bem, a gente quer superar eles, mas e eu imagino que você vai fazer isso a partir das falas dos professores. E talvez haja também, a gente vamos ter fé, haja também, como é que é o nome disso? Experiências positivas que esses professores tenham a relatar. Então, além dos desafios e dificuldades, também eu acho que avaliar, levantar essas experiências de sucesso, essas, né, iniciativas bem-sucedidas desses docentes. Só uma questão de esperança, tá? Mas é só uns comentários, muito interessante o trabalho, parabéns. Isso, professor. Inicialmente, nós queremos analisar, identificar quais trabalhos, né, já trabalharam com as tecnologias assistivas, né, para tentar entender melhor um pouco sobre saber essa questão também do próprio ineditismo do trabalho, né, essa questão acerca do mapeamento, né, onde nós, através de pesquisas que eu já desenvolvi, não encontrei trabalhos voltados para o ensino de termoquímica, né, tecnologias assistivas para outras disciplinas ou outros conteúdos, mas para o ensino de termoquímica não, né. Com relação às entrevistas, sim, de fato, nós queremos tentar identificar quais seriam essas dificuldades e desafios que eles enfrentam, né, de fato, para que nós possamos pensar numa melhor estratégia, né, para, na hora da oficina, desenvolver esses materiais. Claro que eu já estou pensando, sim, de fato, né, já tenho mais ou menos uma ideia de como nós iremos desenvolver, mas queremos, claro, ouvir os professores inicialmente, né. Nós já estamos pensando, só faltam uns detalhezinhos só acerca dos materiais. Nós vamos propor para esses materiais serem desenvolvidos na oficina, né. E, de fato, nós tentamos pensar nesse encadeamento, né. Primeiro, analisar o que estão sendo desenvolvidos nas pesquisas, né, acerca, né, de mestrado e doutorado, acerca, né, de tecnologias assistivas. Depois, identificar quais seriam os desafios e dificuldades aqui na rede estadual de educação, né, de Alagoas, com os professores aqui. E depois propor essa oficina com eles, para construir esses materiais, né. Nós só estamos pensando em analisar alguns materiais, né, que possam ter uma melhor uniformidade, né, desse material, para que não tenha dificuldade na leitura, entre outros materiais que a gente chama de desenvolver algumas pesquisas sobre isso. Perfeito. E claro, a relevância, né, as contribuições dos professores também serão muito bem-vindas acerca dos professores, na hora das entrevistas. Claro. E professor Isla, quer se manifestar? Oi, Bruno, parabéns, viu, pela excelente apresentação. Eu não quis falar antes, que eu queria ouvir a Mirna primeiro, né, eu que estou ajeitando os dois computadores aqui para poder tentar assistir as duas ao mesmo tempo, estava dando problema. Mas, olha, eu não sei qual é a sua possibilidade de visita, né, na UFES, mas nós temos o laboratório de Datec, que é um laboratório, inclusive, que é da Universidade Federal de Sergipe, instalado lá no Departamento de Biologia. E com recursos do próprio programa, do PPG-CIMA, nós conseguimos montar o laboratório para dar esse suporte para alunos com portadores de deficiência, né? E nós temos muitos materiais e, de certa forma, algum conhecimento já iniciado, mas que atende não somente a área da biologia, mas tanto a rede básica de ensino, como também outras disciplinas, né? E maquetes tanto feitas de biscuit, como materiais feitos de argila, enfim. Então, várias atividades a gente já propôs dentro do laboratório e, de repente, você poderia trocar informações com essa galera que já tem um andamento aí das atividades. Nossas peças já estão sendo utilizadas nas salas de aula para os nossos alunos deficientes visuais. E, de repente, trocar essas experiências enriquece um pouco mais o seu trabalho também e facilita, né, o seu andamento também do trabalho, tá? Então, é uma dica que eu te dou e uma opção que você tenha mais também, né, de trocar essas ideias. Então, se você quiser informações, eu posso te passar depois dados de lá do laboratório para você poder entrar em contato. Tudo bem? Tudo bem, professora. Eu agradeço. Vou precisar bastante dessa contribuição. Eu queria visitar. Eu queria muito que, se você pudesse, você está em Alagoas, né? Mas se você... Não é isso mesmo? Isso, estou em Arapiraca. Mas, assim, em uma vinda sua aqui em Aracaju, se você puder visitar a universidade para ver de perto, hoje nós temos, inclusive, um trabalho com jardim sensorial também,
né, na parte externa do laboratório, que justamente serve para esses alunos também identificar plantas, né, através justamente dos outros sensores, né, dos outros órgãos que a gente vai afinando, né, quando a gente vai diminuindo ou perdendo algum outro sentido. Então, vale a pena essa troca e essa visita. Então, é um laboratório que a gente está com ele já tem 2 anos e meio, né? 3 anos já que a gente montou esse laboratório. E a gente está para dar suporte, inclusive, ao programa do PPG-Cima, para alunos que trabalham com esses temas também, tá bom? Então, você é muito bem-vindo. Nós temos sala para gravação também, né? Enfim, então o laboratório está à sua disposição, Laboratório Didatec. É só você mandar um e-mail para mim que eu te mando todas as informações que você necessitar e o apoio que a gente puder te dar, a gente está à disposição. Tá certo, agradeço, professora. Muito legal, né? Boas parcerias. Mais alguém quer comentar? Tem 1 minutinho. Nenhum comentário, pergunta, sugestão? Então, Bruno, prazer, né? Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela sua participação. E agora a gente chama a próxima, que é Edel Franklin, tudo bom? Já está aí também. Então, você consegue, está tudo bem? Você consegue compartilhar bem a tela? Consigo sim, Pro. Bom dia a todos e a todas. Dia. Fazer o compartilhamento, tá? Bom dia. Tá bom. Então, eu esqueci de falar no início, né? Mas todo mundo sabe, né? Que são 10 minutos de apresentação, 5 de discussão. Então, tentando manter o prazo, né? Para não comprometer. Com a palavra. Está aparecendo para vocês? Estava aparecendo, agora está em branco, mas pronto, voltou. Agora tá. Tá certo. Eu não estou apresentando o nome completo do mundo para não perder tempo, né? Vocês vão falar mesmo, então só o primeiro nome. Não, tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Edel Franklin Gomes dos Reis e eu vou apresentar para vocês aí um pouco do meu projeto de pesquisa, né? Que está ainda em fase de desenvolvimento. Projeto esse que está sob a orientação da professora Veleida Ana Rita Silva Charlot. O meu projeto ele é intitulado O Ensino de Ciências e da Matemática e uso de tecnologia assistiva na perspectiva inclusiva do ensino fundamental, né? E nos anos iniciais de uma escola da Escola Municipal José Souza, daqui de Aracaju, que fica localizado na zona de expansão. Então, o meu objeto de estudo, né, o meu locus da pesquisa é esse que eu acabei de ler mesmo, né, eu vou falar sobre o ensino de ciência da matemática e o uso da tecnologia na perspectiva inclusiva, e o meu locus de pesquisa vai ser uma escola de ensino fundamental, onde eu pretendo trabalhar com os professores que têm em suas turmas crianças, né, com deficiência. Então, durante a minha pesquisa, que eu vou ainda identificar quais são essas deficiências, e assim eu vou trabalhar com eles. A minha questão central é, será que os professores da escola José Souza de Jesus, que adotam práticas da filosofia waldorfiana, utilizam tecnologias assistivas para incluir os alunos com deficiência nas aulas de ciência e matemática? Então, assim, os meus sujeitos, né, vai ser os professores do ensino fundamental, né, que trabalham tanto com ensino, que trabalha com ciências e com matemática, e o meu é uma escola que ela adota práticas, ela não é uma escola waldorfiana, mas ela adota práticas waldorfianas, então a minha pesquisa não é me mergulhar fundo e me enveredar nessa pesquisa da pedagogia Waldorf, mas é entender, né, como é que os professores que atuam numa escola que desenvolve essas práticas utilizam as tecnologias assistivas para atender a esse público com deficiência, uma vez que eu já tenho eu sei que eles têm um número considerável de crianças com deficiência. As minhas questões norteadoras são: o que é que entender? Eu quero entender o que dizem os professores que utilizam como prática educativa a filosofia waldorfiana sobre o uso da tecnologia assistiva. Se é possível promover a inclusão nas práticas do ensino de ciências e matemática sem a utilização de tecnologia assistiva, né, dentro dessa pedagogia waldorfiana.
se dá para fazer um cruzamento entre o uso da tecnologia assistiva e a pedagogia waldorfiana, e se os professores trabalham o ensino de ciências e matemática na perspectiva inclusiva. Meus objetivos são, objetivo geral, né? Compreender como os professores relacionam o uso das tecnologias assistivas no ensino de ciências e matemática na perspectiva inclusiva, no ensino fundamental, anos iniciais, numa escola com práticas waldorfiana. Os meus objetivos específicos, né, são esses 3 aí, a priori. Eu quero relacionar os conceitos que envolvem o ensino de ciências e da matemática, as tecnologias assistivas, nessa perspectiva aí, né, da pedagogia Waldorf. Observar se é possível os professores utilizarem as tecnologias assistivas dentro dessa pedagogia waldorfiana, já que essa pedagogia, né, ela não adota o uso de tecnologias. Então, como é que a inclusão ela acontece dentro desse processo se a escola ela utiliza algumas práticas dessa pedagogia? E identificar quais tecnologias assistivas esses professores utilizam nas suas práticas durante o ensino de ciências e da matemática. Eu resolvi falar sobre sobre esse objeto, porque eu tenho... a minha inquietação se deu por perceber que alunos com e sem deficiência, né, apresentam algumas dificuldades de aprendizagem nessa escola que eu vou pesquisar. O meu método e a minha abordagem da pesquisa, né, ela vai ser a qualitativa, básica, de cunho descritivo, né? O método da abordagem científica será hipotético-dedutivo. A minha pesquisa vai ser um estudo de caso único e intrínseco. Os meus sujeitos da pesquisa vão ser os professores que lecionam ciências e matemática, né? Porque são professores do ensino fundamental, então a gente até pensou de falar, porque é um professor que trabalha com português, matemática, ciências, mas aí a gente achou por bem falar de ciências e matemática, conforme a minha orientadora, e os alunos com e sem deficiência. Meu projeto ele está estruturado em 3 etapas. A primeira, eu vou relacionar os conceitos que envolvem o ensino de ciências e matemática, a tecnologia assistiva e a pedagogia waldorfiana, né, a partir dos documentos que existem na escola. Na segunda etapa, eu quero observar se os professores eles utilizam essas tecnologias assistivas, né, dentro da pedagogia waldorfiana, e para isso, como instrumento de coleta de dados, eu vou usar entrevista, questionário e uma observação sistemática, tanto na sala de aula como fora, em outros espaços dentro da escola. Na terceira etapa do projeto, eu quero identificar quais são essas tecnologias assistivas que esse professor utiliza para fazer com que o processo de ensino de aprendizagem aconteça com esse público, tanto as crianças e também com as crianças com e sem deficiência. Já falei, né, sobre os meus instrumentos de coleta de dados que eu irei utilizar. Será, para coleta de dados, eu vou utilizar a técnica de Bardin, que vai ser análise do conteúdo. Os meus referenciais, eu vou usar Manton Einstein, que vai falar da pedagogia waldorfiana, Manton inclusão, Rommel, uma coisa assim, Filho, Amaral e Roden, que vai abordar aí também sobre tecnologia assistiva e o ensino de ciências e da matemática. Eu não sei como está meu tempo, mas eu tentei correr um pouquinho para não... Não, tranquilo. Também foi um pouquinho mais, mas foi menos de 10 minutos. Gente, alguém levanta a mão? Se não levantar, eu começo para a gente não perder tempo, né? Para aproveitar. 2, 3, eu. Eu não quero passar na frente de ninguém, gente, mas por causa do tempo eu estou, né? Então, que alguém quiser, levanta a mão. É muito interessante. O primeiro comentário que eu ia fazer era do título, porque assim, por que botar o nome da escola no título? Porque eu tenho uma dificuldade, meus alunos, a gente sempre discute isso, né? Que eu acho que alguns trabalhos são assim, eu digo propaganda enganosa. O ensino de ciência e matemática é o ensino fundamental. Você imagina que é um trabalho de revisão, um trabalho amplo, que vai fazer... Aí é um trabalho que fez no 3º ano de uma escolinha, de um bairro, de uma região, de uma cidade. Ou seja, então, eu acho que o título tem que ser realmente mais realista. O seu título está realista. Mas aí eu estava falando, realista é demais, mas não precisa saber o nome da escola no título. Na verdade, o que a gente precisa saber é que foi uma escola de ensino fundamental em Aracaju. Mas quando você apresenta o seu trabalho, que aí mostra essa questão dessa inspiração, né, waldorfiana, aí eu fiquei pensando, não, realmente, acho que vale a pena tirar o nome da escola do título, mas pensar em colocar essa questão, uma escola pública, uma escola de ensino fundamental de
inspiração waldorfiana, não sei como seria o nome, porque eu acho que isso é o grande lance do seu trabalho, né? Quer dizer, o fato de ser uma escola de ensino fundamental podia ser qualquer escola, mas isso não é uma coisa comum, né? Uma escola pública de ensino fundamental que tem essa inspiração. Então, acho que vale a pena fazer isso. Eu fiquei com várias dúvidas em relação a essa escola, inclusive, mas eu acho que você já conhece, né? Porque até na sua inquietação você fala um pouco do que você conhece, então você conhece essa realidade. E isso é importante deixar claro desde o início, porque faz toda a diferença um trabalho que vai ser feito numa... isso é interessante, eu tenho essa escola que eu vou procurar, eu soube que existe, outra coisa não, é uma escola que eu conheço essa realidade, né? Mas eu fiquei com dúvidas, porque, assim, como é uma escola pública, você tem ainda, né, uma certa liberdade, os professores têm ainda uma certa liberdade. E aí eu fico pensando, assim, se essa escola conseguiu realmente ter essa vibe coletiva waldorfiana, né, em todos os professores, porque isso não é só um detalhe, né? Porque se você sabe que ela tem essa inspiração, isso, Pro. Você vai estar analisando um conjunto de professores. Não sei se esse conjunto de professores não tem nem a formação específica, né? E talvez não tenham nem essa identidade, realmente, para esse projeto, isso pode comprometer a sua coleta de dados, porque não é que a inspiração waldorfiana não pudesse ter um resultado diferente em relação à inclusão, mas talvez alguns dos docentes analisados talvez não estejam tão imbuídos disso. Então, você quer responder, pode falar. Tinha umas outras coisinhas aqui, mas são só... Pode falar. Viu, Pro? Isso. Não, a senhora trouxe colocações muito pertinentes. Essa escola, ela utiliza apenas algumas práticas da filosofia waldorfiana. Geralmente, ela recebe os alunos que vêm de uma escola que possui prática 100% waldorfiana. Então, elas trabalham meio que juntas, né? O aluno sai dessa escola de educação infantil e já vai direto para lá, automaticamente. Tá? Então, assim, esses professores, eles costumam receber uma formação, eles têm formação continuada dentro dessa perspectiva, então, tem uma escola aqui, né, que dá esse norteamento, essa formação para esses professores, mas diante da realidade, que é uma escola de periferia, então, segundo o diretor, eles acabam não tendo condições de trazer essa prática, essa filosofia no ensino fundamental 100% pela conjuntura, né? Pela falta de recurso nessa perspectiva. No entanto, ele disse que adota algumas práticas. E aí eu fiquei pensando, por ser uma escola que não tem recurso, os professores conhecem, né? Tem conhecimento da filosofia, eles adotam algumas práticas da filosofia e tem essa dificuldade com relação aos recursos. Então, como é que a inclusão ela acontece dentro desse processo em que eles têm a prática da filosofia waldorfiana, que a gente sabe que não faz uso dessas tecnologias, e, em contrapartida, eles precisam de tecnologias para poder fazer com que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Então, eu quero justamente entender como é que eles fazem esse cruzamento, como é que essa inclusão ela acontece dentro dessa perspectiva, né, de uso de tecnologia, com a escola que possui práticas, é o que eu quero buscar entender nesse sentido. E aí é uma escola que tem um número considerável de pessoas, de crianças com deficiência matriculadas, e eu quero trabalhar apenas com os professores que têm esses alunos inseridos em sala. Aqui só tem 3 minutos, ninguém levanta a mão, eu vou falar. Cruzamento, achei esse termo um pouco estranho, tá? Eu sugiro que você reveja, porque ele fica meio vago. Eu achei que seu objetivo geral, eu achei estranho, porque será que eles utilizam? Eu anotei rápido, então não sei se foi o objetivo geral, mas tem uma coisa, será que eles utilizam essas tecnologias? Eu acho que isso é complicado, porque, a questão central, porque se não utilizar, é como se o seu trabalho não tivesse, né? Na verdade, acho que essa questão é mais do que isso, né? E talvez a questão, se eu puder dar um pitaco, pudesse ser alguma coisa, não sei como eles realizam a inclusão nessa perspectiva. Quer dizer, a tecnologia assistiva, ela pode ser, talvez, uma questão, um objetivo específico, né? Mas eu acho que, porque se você coloca será que eles utilizam? Se não utilizarem, acabou, né? Então, eu acho que você quer ver como que essas escolas, esses docentes, estão tratando, estão conseguindo ou não, né, realizar a inclusão desses alunos. E aí, confrontando com essa questão, né, da filosofia Waldorf e as tecnologias assistivas. Agora, uma outra questão, eu tinha pensado, ciências e matemática, a menina endoidou, tá louca, mas não, realmente faz sentido, porque é ensino fundamental. Isla quer falar, eu tinha uma pergunta muito importante, mas eu esqueci. Isla, fale.
Não, pode fazer, Mina. O que é que eu faço primeiro? Não, pode falar que eu esqueci, vou perder tempo. Tá bom, Franca, parabéns. Eu acho a pedagogia Waldorf maravilhosa, né? E eu acho que essa questão que a Mirna colocou agora, a questão central, ela é para se questionar sim, porque a pedagogia Waldorf ela já é pensada desse modelo, pelo Rodolfo Steiner. Então, se você faz uma pergunta dessa, você já está definhando com o seu próprio trabalho. Eu acho que vale a pena você rever um pouco sobre essa questão central, porque o seu trabalho tem muito valor. A primeira escola no estado da pedagogia Waldorf, né? E desde 2016, se eu não me engano, se eu não estou errada, ela foi criada. Então, assim, para a gente é um orgulho muito grande a gente ter essa possibilidade dessa escola aqui dentro do nosso estado. E foi feito o treinamento, né? Os professores passaram por um treinamento pelo Instituto Micael, se eu não me engano. Então, o pessoal está nessa parceria. A pedagogia Waldorf, ela trabalha em setênios, né? Então, assim, a criação, tudo dos alunos vem nessa pedagogia em setênios. Você planejou isso no seu trabalho também, de alcançar esses setênios, em qual fase você vai estar trabalhando, por quê? Tudo bem que você está trabalhando com a tecnologia assistiva, é porque a palavra tecnologia assusta a gente logo de cara, porque a gente já pensa em computador, e como o Rodolfo Steiner não quer isso, né? Não foi para isso que ele criou a pedagogia. Então, aí você. Mas não é, a tecnologia necessariamente não precisa estar voltada à parte tecnológicas, né? A gente sabe disso. Mas isso fica para outro esquema. A minha pergunta para você é essa: no seu trabalho, você está planejando trabalhar em que setênio, porque isso é importante, o aprendizado do aluno, independente se ele tem deficiência ou não, que fase ele vai estar, e o que você consegue trabalhar com esse aluno nessa etapa. Isla e Eda Franklin, a gente fechou 11 horas. Eu posso deixar a sua pergunta no ar, Isla? E se der tempo no final, a gente volta para a discussão? É porque só em respeito aos que vêm, né? Para evitar. Desculpa. Perfeitamente. Tá? O próximo está. Meu Deus, eu já deveria. Alexandre saiu. Você voltou? Eu vi que ele tinha saído. Voltou. Pode compartilhar sua tela? Posso sim, Nadir vai compartilhar para mim que aconteceu um probleminha aqui, faltou energia e meu celular está com 26%, então... Tá, não, tranquilo. Então, Nadir, você já está com o arquivo? Tá. Então, perdão, enquanto a Nadir está falando, enquanto a Nadir está compartilhando a tela, Eudefranca quer responder? Porque aí a gente vai aproveitando o tempo no compromisso. Não, a Nadir foi mais rápida, perdão. Pode ir, Alexandre, com você. 11:01. Pronto, então, meu nome é Alexandre, né? Meu orientador, Carlos Alberto Vasconcelos, e o tema do projeto, né, do nosso projeto, é Concepções de Professores sobre Jogos e sua utilização no ensino de matemática. Pode passar, Nadir. Então, para o desenvolvimento dessa pesquisa, né, a ideia surgiu a partir da experiência que tive com jogos com essa temática no período da graduação e da minha experiência profissional ao lecionar quando saí da graduação. Na graduação, ao ter disciplinas da educação, do curso de matemática, tive primeiro contato com jogos, visto que não tive isso quando fui estudante da educação básica. Tive a oportunidade do PIBID, então via-se a contribuição que esse recurso possibilita quando os alunos estão desenvolvendo, estão jogando lá, envolvendo os conteúdos matemáticos ali, né? Tanto essa experiência, né, adquirida na graduação, né, quando realizei isso no estágio e também no PIBID, tanto no ensino fundamental e médio, como no profissional, quando saí, ao desenvolver jogos, materiais manipuláveis e outras situações, mas o que eu trago como ênfase no projeto é os jogos, eu menciono, eu vejo, eu vi, né, eu percebi essa contribuição que os jogos traziam-se para a aprendizagem dos alunos. E aí, essa contribuição, por exemplo, né, citando a Grando, ela vai mencionar aí a questão de que ele vai contribuir, né, para o desenvolvimento cognitivo, onde os alunos vão trazer aí, né, no desenvolvimento possibilidades de estratégias, né, e aí armazenar, trazer o desenvolvimento cognitivo na questão do cálculo mental, na memória,
E também aí na compreensão, a partir dessas fases, né, dessas situações, da linguagem matemática. Além do desenvolvimento cognitivo, a autora também grande, ela vai mencionar o desenvolvimento afetivo, né? Que aí o aluno vai estar motivado em aspectos positivos, vai ter aí a questão da afetividade, né? Totalmente, com o encontro, com a conversa com os colegas, autoconfiança ali dentro do jogo, porque ele pode errar e aí os outros conversarem e aí encontrar esse erro e partir pelo certo. E também, a partir dessa situação, ter essa questão mesmo dessa parte da afetividade, né? Pode passar, Nadi. Então, partindo dessa experiência com os jogos, o objetivo que pretendemos na pesquisa é compreender as concepções de professores de matemática dos anos finais do ensino fundamental de escolas da rede pública municipal de Poço Redondo, Sergipe, sobre os jogos e sua utilização. Eu não trouxe aqui, eu trouxe apenas os aspectos relacionados ao resumo, mas nos objetivos específicos, aí eu já estou dizendo sobre sua utilização, mas em objetivos específicos, são 3, em um deles eu trago, que eu vou buscar aí, investigar se, né, e como os professores utilizam esses jogos em suas aulas no ensino de matemática. Pode passar, Nadine. Então, o locus da pesquisa, como citei aí a cidade, né, vai ser na cidade de Poço Redondo, especificamente em 5 escolas, a qual tivemos como critério escolas, né, que possuem ensino fundamental maior, e dentre essas das escolas dessa rede municipal desse município, tem 5. E dessas 5, ao ter o contato, né, com a secretaria, é possível perceber aí a questão de 20 professores que ensinam matemática, que serão os possíveis, né, os participantes da pesquisa, caso aceitem participar. E aí, dentro dessa questão, o instrumento de coleta de dados vai ser utilizado o questionário, pode adiantar mais um pouquinho, né? O questionário e a entrevista, todos dois de forma estruturada, semi-estruturada, na verdade, desculpa, e vão estar baseados aí em Gil, nas orientações por Gil, em Marcones e Lacatos. Pode passar, Nadir. E aí, para analisar esses dados, né, a serem coletados, vai ser analisado aí por meio da análise de conteúdo dessa técnica de Bardan 2016, para analisar aí as possíveis categorias dessa situação. A pesquisa vai ser qualitativa e será um estudo de caso, particularmente, segundo o Stank, né, coletivo, por tratar-se aí de 5 redes, né, escolas aí da rede municipal, com um público de 20 professores, caso queiram participar, né? Pode passar, Nadine. Para a fundamentação teórica, em relação à contribuição dos jogos para o ensino de matemática, vai ser adotado aí lá, né, como os principais, o que diz os PCNs, aí de 98, a BNCC, Muniz 2021, Moreira e Grando. Grando também, a partir da Grando, vai ser adotado, a partir de seus textos, né, de suas leituras, será adotado o conceito de jogo, a sua classificação, que ela vai trazer aí jogos de fixação, jogos de estratégias, jogos pedagógicos, entre outros. Assim como as etapas de desenvolvimento do jogo, que ela menciona 7 etapas dentro desse desenvolvimento do jogo, que aí eu vou poder analisar dentro do como os professores vão mencionar desenvolverem esse jogo a partir dessas etapas, né? O conceito de ludicidade do jogo e a sua distinção, né, entre brinquedo e brincadeira, já que todos eles são recursos lúdicos, mas que cada um tem um significado diferente. E aí será adotado por Muniz e Kishimoto. Pode passar. Então, as referências, pode passar, Nadir. Mais um pouquinho. Muito obrigado. Eu achei que estava ali obrigado, mas não está. Mas é isso. Tá sim, obrigada. Então, Isla levantou a mão antes e Ângela também. Então, Isla e depois Ângela. Não, Mina, desculpe, estava levantada há muito tempo já, desculpe, eu apaguei agora. Perdão. Então, Ângela, pode começar.
Ângela, você está muda. Ângela? Bem, mais alguém quer falar? Enquanto a Ângela pode estar com problema de conexão e não sei. Alguém mais quer algum comentário? Não. Então, eu não sei, assim, Alexandre, eu fiquei um pouco preocupada com o uso do termo concepções, que foi uma coisa que a gente aprende, né? A gente faz, a gente apanha, a gente aprende, e uma vez a gente apanhou por causa do uso de concepções, porque seria um termo que tem implicações mais profundas. Então, uma análise de concepções requereria mais do que simplesmente fazer uma entrevista e falar, ele é diferente de opinião, né, da experiência, e assim, eu não estou julgando porque eu não conheço de fato, né, não deu pela sua apresentação poder ter essa noção, mas eu estou falando isso como um alerta, assim como eu apanhei, não quero que você apanhe, né, e aí vocês pensem, né, você, seu orientadora, quem é mesmo, Deus? Carlos, orientador, pensem, né, sobre isso, se realmente vocês estão se propondo efetivamente a avaliar as concepções desses docentes, né? Ou se está mais no universo da opinião, né? E da experiência, né? E aí, nesse caso, depois você fala sobre a questão de um outro momento, né? De levantar as experiências deles. E aí mais um motivo para rever essa questão do uso do termo concepções. Porque se você poderia entender concepções como sendo a opinião dele, né, o que ele acha a esse respeito. Mas, se você quer também saber sobre a experiência, a vivência dele, então, nesse sentido, né, mas esse uso do termo ele também não caberia. Então, eu não sei, eu acho que é uma questão para se rever. É interessante, eu acho que pode ser uma coisa, dar um trabalho interessante, né? Mas eu só me perguntei efetivamente disso, e eu sou uma pessoa assim, muito preocupada, né, com a relevância, com a coisa, e eu fico pensando assim, sim, mas a partir desse levantamento, né, o que você espera alcançar? Porque eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da pesquisa pura, né, e o conhecimento pelo conhecimento, porque realmente, né, a ciência é isso, você tem um estudo básico aqui e eventualmente aquilo vai agregar com outras questões, né, então você não precisa ter uma utilidade imediata, alguma coisa, implicação imediata dos resultados, mas ainda mais na área de ensino, né, como a gente discutiu nas apresentações anteriores, a gente tem tanta dificuldade, tantos problemas, que minha pergunta é, sim, mas de posse desse levantamento, né, o que você espera com isso? O que você espera que isso vá contribuir com o ensino, né, de ciência, no caso de matemática? Não encare como uma crítica, mas como uma preocupação, como uma reflexão mesmo, tá? Porque eu tenho essa ansiedade também em relação a essa relevância, mas no sentido, não é que não seja relevante, né? Mas essa aplicabilidade, vamos dizer assim, tá? João, quer falar? Você também é da área de matemática, pode até falar com mais propriedade. Não. Estava observando aqui, tranquilo. Tá, mas a gente tem um tempinho aí, tem 3 minutos, 4 minutos, se alguém quiser falar mais, ou então o Alexandre já pode se manifestar. Sim. Eu vou responder. Então, é como a senhora mencionou aí, justamente na disciplina de seminário, a gente elaborou um possível sumário, né? E aí no sumário, quando chegou essa parte da análise dos dados, aí justamente quando chegou na análise dos dados, inclusive eu fiquei lá um pouco com dúvida, mas ainda vou conversar com o meu orientador, né? Quando eu fui ver na análise dos dados, eu fiquei, poxa, eu vou ter 2 tipos de análise, porque assim, concepção é uma coisa e o como eles fazem vai ser outra. Como você mencionou aí, né? São 2 coisas assim. Vai ter categorias para concepções e também categorias só para o como eles fazem, se eles fizerem, né? Porque também tem um se e o como. Então, assim, em relação ao que eu acho de contribuição, é porque, assim, os jogos têm toda essa contribuição, eu faço, mas, assim, nem todo mundo, nem todo aluno acha o jogo lúdico, nem todo professor que utiliza o jogo ou usa o jogo só por usar, mas não usa, não necessariamente com as 7 ferramentas, com as 7 etapas que Grando menciona, mas
não deixa um fim didático, que o aluno vai entender um jogo só para um jogo. Tem essa questão desse entendimento deles, de como eles utilizam. E se também pode-se ter aí vários quesitos de dificuldades para eles não utilizarem, assim como também trazendo as respostas, o que eles acham, né? O que eles dizem que contribui, caso utilize, né? Que contribuem para esse ensino. E também saber, né, que, por exemplo, são 20 professores. Sabe lá também se algum faz ou não? Eu acredito que eu conheço alguns que fazem, porque eu sei, né, é da minha cidade, eu conheço. Mas outros que eu gosto disso é que eu não conheço a maioria. Então, assim, então para mim realmente isso é bom porque eu não quero me envolver como pessoal, né, totalmente como pesquisador. Então, para mim a resposta vai ser bem inovadora, apesar de estar na cidade. Entendi, entendi. Interessante. Mais algum comentário? Podemos passar para o próximo? Quem chegou depois, a gente está fazendo assim, quem quiser falar, levante a mão, porque fica mais fácil da gente identificar, tá bom? Então, Alexandre, parabéns, muito obrigada. Flaviano, você vai conseguir apresentar, fazer a apresentação, compartilhar a tela? É o seu próximo agora. Se quiser, já pode começar. Aí a gente vai até voltar a recuperar o tempo. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos sim, está aparecendo aqui, já apareceu a sua tela, tá bom? Então, Flaviano, com você. Bom dia a todos, né? E um bom dia especial à professora Mirna, em dizer que é um prazer em revê-la, né? Bom, eu sou Flaviano Gomes Nascimento, né? Orientando do professor Dr. João Paulo Atier, e o meu objeto de estudo é tecnologias digitais na educação. As frações por meio da inserção de aplicativos gamificados. Um dos motivos que trouxe à tona o interesse pela realização desta pesquisa foi a fala dos professores do sexto ano no encontro de AC, né? Que aqui na Bahia nós chamamos de atividade complementares, eu não sei qual a nomenclatura que usa-se no estado de Sergipe, né? Onde esses professores, eles sempre alegaram que grande parte dos alunos eles passam pelo processo de aprendizagem de frações de forma exaustiva, né? Não conseguindo fazer as suas devidas associações com problemas da vida real. Então, eu falo isso porque há 6 anos eu estou coordenador de exatas, e aí eu sempre vinha ouvindo as insatisfações desses professores. Então, pensando, né, que vivemos numa era da sociedade em rede, né, e que os nossos alunos são nativos digitais, é que surge o problema de pesquisa, né? É possível identificar contribuições com a inserção de aplicativos gamificados nos processos de ensino e de aprendizagem do objeto do conhecimento fração? Então, diante desse questionamento, surge o objetivo, né? Que é compreender a inserção de aplicativos gamificados no ensino de frações, explorando as suas potencialidades para propiciar a construção ou a consolidação do conhecimento matemático. Flaviano, só, desculpa interromper, é que você não deu F5 e você está lendo, mas ainda está na primeira tela. Eu dei. Desculpa, não sei se é para mim, pide ser a minha conexão, gente. Está seguindo de vocês? Tá, não está. Realmente tá parado na primeira. Então, para mim está um momento, eu vou voltar. Tá, para mim está passando. Que você já estava falando do problema e não tinha. Espera aí. Agora passou, está no problema, justificativa, assim. É que você colocou. Eu quero ver com F5. Com F5, está apresentando. Isso. Não, está apresentando, mas não tela cheia, né? Mas tudo bem. Está passando agora tela cheia? Não está em tela cheia, mas agora passou. Agora está em justificativa, que você estava lendo e ainda estava na primeira tela. Está em tela cheia? Não está em tela cheia, mas dá para você está em tela cheia? Tá. É esquisito, nunca vi isso. Mas tudo bem, ó, aqui está em justificativa. Onde que está aí para você? Em justificativa. Então tudo bem. Passa mais um, só para a gente checar se está andando. Problema de pesquisa. Ainda não. Ainda está em justificativa. Pode ser algum probleminha com a conexão que está dando um delayzinho, né? Não sei. Então, eu vou apresentar nessa forma. Ó, problema, pronto, entrou no problema. Tá? Talvez seja só uma questão de tempo. Né? Certo. Então, como eu estava dizendo,
como eu estou há 6 anos coordenador de exatas, e aí eu venho sempre ouvindo essas falas de professores, né, com relação aos alunos do 6º ano, que vem do 5º ano com um grande déficit no conhecimento de frações. Então, pensando, né, que estamos vivendo numa sociedade, né, que vive conectada por rede, e que nossos alunos, eles são nativos digitais, né, onde eles dominam muito bem a tecnologia, é que surge o problema de pesquisa, né, que é a seguinte: é possível identificar contribuições com a inserção de aplicativos gamificados nos processos de ensino e de aprendizagem do objeto do conhecimento frações. Então, diante desse questionamento, é que surge o objetivo, né? Que é compreender a inserção de aplicativos gamificados no ensino de frações, explorando as suas potencialidades para propiciar a construção ou a consolidação do conhecimento matemático. Para atender a esse objetivo geral, foram traçados 3 objetivos específicos, que é identificar os indícios de potencialidade de alguns aplicativos gamificados para o ensino de frações, classificar as categorias de argumentação utilizadas nos aplicativos gamificados no ensino de frações e evidenciar possíveis contribuições da integração de aplicativos gamificados em relação às atividades desenvolvidas durante o experimento. Então, trago como palavra-chave o ensino de matemática, né? E aí, para dar aporte teórico, trago Paiva 2016, né? Que fala do ensino da matemática desenvolvido através das tecnologias digitais, assim como Borba, Neves de Domingues, também Barral, Assis e Silva. Como aporte teórico falando sobre as frações, eu trago Campos 2011, Azevedo e Noleto 2009, Magini e Campos 2008. E a minha terceira palavra-chave, que é a gamificação. Então, antes de chegar em gamificação, eu trago alguns autores, né, que vêm falando sobre a questão da tecnologia digitais, né, assim como a própria BNCC, que já traz na sua competência 5 a questão da cultura digital, né. Aí eu trago Levi, que para mim é um autor excepcional, onde se trata da questão de tecnologias digitais, Serres, Kensky, Petri, Vianas e outros, Montanaro, Coutinho e Alves, e Cape, que é o que eu considero como o pai da gamificação na educação. A minha metodologia, a minha pesquisa quanto à abordagem, ela é qualitativa, quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória, e quanto aos procedimentos é um estudo de caso. A minha pesquisa ela será realizada em uma escola municipal do litoral norte agreste baiano, né, onde os participantes da pesquisa serão 2 turmas de 6º ano, onde os alunos eles têm em torno de 11 a 14 anos, né? Então, a minha pesquisa, eu irei fazer análise de conteúdo, né, proposta por Laurence Bardhan. Como análise de conteúdo é uma análise fechada e muito longa, eu vou me ater só à análise categorial, que atende 3 fases, que é a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. A minha pesquisa ela será realizada em 5 etapas. Na primeira etapa, será feita a construção teórica da pesquisa, na qual serão abordados conceitos-chave deste estudo, como saber espaço, educação matemática, ensino de frações, gamificação e ensino, cultura digital, argumentação no ensino de matemática, entre outros. Na segunda etapa, serão identificados aplicativos gamificados que abordam os objetos do conhecimento a serem trabalhados em sala de aula, né? Que é números racionais, especialmente a forma fracionária, tais como representações fracionárias, frações equivalentes, comparação de fração de uma quantidade ou ainda as operações com frações. E selecionar os aplicativos que apresentam indícios de contribuição para o ensino de frações. Na terceira etapa, será feita a análise da argumentação utilizada nos próprios aplicativos. Na quarta etapa, a elaboração e a experimentação de um plano de aplicação pedagógica contendo a utilização dos recursos tecnológicos digitais
especificamente com aplicativo de caráter gamificado para o ensino de frações. E na quinta e última etapa, será realizada a aplicação de questionário com os alunos participantes da quarta etapa e análise da resposta coletada. Segue algumas referências. E obrigado. Obrigada também, cumpri o tempo. Alguém quer comentar? Levanta a mãozinha, tá? Pra gente. Eu não quero passar na frente de ninguém, mas eu quero aproveitar o melhor tempo. Então, eu começo a falar, mas se alguém quiser falar, eu prometo que eu paro, tá? Flaviana, um prazer te ver também. Ver todos vocês, né? Muito, muito bom ver que vocês estão crescendo. Muito interessante o tema. Eu sempre fico com um problema quando eu falo, porque parece que a gente está criticando. A ideia não é criticar, é ver questões para vocês pensarem, né? Se eventualmente elas são relevantes ou não, tá? Porque eu podia dizer, que ótimo, que legal, e acabou, tá? Então não se sintam. Quem foi meu aluno já sabe como é que eu sou, né? Achei muito interessante, eu gostei do seu termo, né, de falar que os nossos alunos eles já são nativos digitais, e aí eu fiquei pensando, tudo bem, nós temos alunos que são nativos digitais, mas temos professores que ainda são analógicos, né? Então, a gente tem que considerar isso, e é uma coisa que eu ia falar no final, porque quando você falou lá, eu achei o termo experimento, eu achei um termo, sei lá, você pode manter, mas eu fiquei pensando se exatamente é um experimento, né, na definição, mas tudo bem. E aí eu fiquei pensando, quando você falou da questão dos alunos nativos digitais, não sei se eu perdi, se eu pisquei e não pensei, mas ou não ficou claro na apresentação, são 2 turmas, né? Mas você é o professor dessas turmas? Não, você é um coordenador, então você é o outro professor. E eu sempre me dou, eu vi que você balançou a cabeça, eu sempre me dou, quando a gente faz certo tipo de trabalho, em que a gente usa o professor de sala de aula como se fosse um mero detalhe, né? E não uma parte importante. Eu não estou dizendo que é isso que você está fazendo, nem é isso que você está pensando. Mas pela apresentação, eu fiquei assim, mas essa participação do professor deveria ser mais ativa, da minha cabeça, né? Do que ele ser só um instrumento de algo. Eu sei que o seu objetivo é testar esses aplicativos com os alunos, mas vocês são professores, a maioria de vocês são professores, né? Então, eu sempre fico vendo isso, assim, como é que a gente usa o professor, né? Inclusive, vários alunos meus já falaram de críticas, né? Que os professores, o mestrando vem aqui, o doutorando vem aqui, pega dado, vai embora, eu nem sei o que fez. E aí eu senti um pouco essa falta, eu sei. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu entendo o seu objetivo, o que você quer, mas eu senti um pouco essa questão do professor como sendo um mero detalhe. Eu não sei, se você não concordar ou achar que não é pertinente, se não, só pense, né, se existe alguma possibilidade de uma inclusão, assim, de um respeito profissional, né? Ele é o docente que está com vocês, conhece esses alunos. Inclusive, você no final, que você fala do Locus, pelo que eu entendi, são 2 escolas do litoral agreste baiano. E aí eu fiquei pensando na questão sócio... Não? Errei? Pode falar. Vai ser só em uma escola. Em uma escola, eu vou trabalhar com 2 turmas de sexto ano. Certo. 2 turmas de sexto ano, e ressalto que não é na escola que eu trabalho e nem no município que eu trabalho. Eu trabalho num município muito pequeno, onde só tem uma escola de Fundamental 2. Então, eu, enquanto coordenador, eu acredito que se eu realizar pesquisa na escola que eu trabalho, pode vir que influencie no resultado. Sim, verdade. Esse é um ponto importante. Eu talvez até possa deixar no trabalho, né? Claro, a questão dos critérios. Por que escolher isso? Por que não, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu conheço um pouquinho do litoral norte e não é um litoral, não é uma região economicamente muito favorecida, né? E aí eu fiquei pensando, embora os seus alunos eles sejam de fato nativos digitais, eu não sei qual seria, em termos de faixa etária, eu não sei se em termos socioeconômicos, se eles seriam uma afluência, um acesso tão grande quanto um aluno, sei lá, de uma escola da Zona Sul do Rio, da Avenida Paulista. Pode ser uma visão preconceituosa minha, não sei, mas eu estou pensando que talvez, se ele não tem muito acesso a... Eu sei que hoje em dia todo mundo tem celular, em qualquer lugar você vai encontrar, e pode ser até que... Não, com certeza, uma criança dessa vai saber me ensinar muito mais, eu não tenho dúvida. Mas eu fiquei... Só levantamento, a gente não estou afirmando nada, são ideias, né? E a ideia é vocês pensarem, né? Você, seu orientador, se alguma dessas questões são pertinentes ou não. Ninguém levanta a mão, meu Deus?
E eu vou falando. Obrigada, João Paulo. Aí eu achei que na sua redação, o problema, objetivos, eu achei que a redação estava um pouco confusa, eu acho que vale a pena rever, porque pela sua apresentação está claro o que você quer fazer, né? Mas eu acho que na redação, eu acho que não está muito claro, né? E a outra questão também, no objetivo, você fala de alguns objetivos, de alguns aplicativos. É importante, né, deixar claro os critérios de escolha, né? E aí uma bobagem, né? Mas bota lá no seu referencial teórico. Você consegue passar? Voltar um pouquinho? Só um das páginas. Isso é bobagem mesmo, tá? A gente tem 1 minuto aqui para falar uma bobagem. O seu tema é frações. Por que eu vou botar caixinhas estanques? Você não botou um diagrama de pizza, botou lá as frações, lá, cada, né? Não, qualquer um. É porque você botou, eu achei interessante que você botou os autores, né, para cada ponto em caixinhas. Pô, você trabalha com frações, você podia colocar aí eles agrupados de uma forma a dar, mas isso é bobagem mesmo, é só um... Posso lhe responder sobre isso? Um charmezinho, pode? Porque ia ser difícil de saber dividir qual eu acho que é muito mimimi, é muito infantil. Eu nunca pensei nisso. Ô, Fábio. Diga. Oi? Eu acho que é coisa muito de infantil, por isso que eu não pensei em botar... Tá bom, eu acho... Me chamou de boba, né, de criança, mas tá bom, eu acho bom. Não. O seu ponto de vista, esse é o meu, entendeu? Não, claro. Qual foi outra pergunta que a senhora falou? A senhora falou sobre o que mais? Não, eu acho que só isso foi o último ponto, tá? Mas então, é que a gente... Sim, a senhora falou litoral norte. Não é sim. Litoral norte. Litoral norte, agreste baiano. Por questões éticas, eu não cito a cidade, mas eu irei trabalhar na maior cidade do litoral norte, agreste baiano, onde a população é de mais de 120 mil habitantes. Entendi. Então, talvez reveja o termo, porque acho que não deve usar a definição do regional, né, território tal. Acho que eu trabalho com o pessoal da Bahia. E assim como o Sergipe tem essa questão dos territórios, na Bahia também. Então, talvez um termo melhor. Porque quando você coloca litoral, mesmo que coloque agreste, porque, né, fica... Então, não sei. Só outra sugestão. Mas passamos 1 minuto do próximo. Ai, meu Deus. Flaviano, bom rever. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para todos, né? Para você e para todos. E agora é a Adriana. A Adriana está aí? Sim. Tá, então... Deixa eu apresentar aqui. Pode compartilhar, por favor? Obrigada. Já aparece aí para vocês? Apareceu, está aparecendo sim. Pronto, bom dia a todos. Bom dia, professor Tiago, meu orientador que está aí presente, e aos demais professores, aos colegas. Eu sou Adriana Pereira da Silva, e como já falei, meu orientador é o professor doutor Tiago Neri. E nós temos a proposta de projeto intitulada Uma proposta de unidade de ensino potencialmente significativa utilizando a sala de aula invertida nas aulas de matemática para o ensino de poliedros. Esse trabalho ele está dentro do tema da utilização de unidades potencialmente significativas, a UEPS, por meio da sala de aula invertida no ensino de matemática. A questão que norteia a nossa pesquisa, que norteia o nosso trabalho, é como uma unidade de ensino potencialmente significativa, utilizando a sala de aula invertida, pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem de poliedros. E para responder a esta pergunta, nós pensamos em alguns objetivos, sendo eles o principal, né, o objetivo geral, é avaliar como uma unidade de ensino potencialmente significativa, uma UEPS, utilizando a sala de aula invertida, pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem de poliedros. E para alcançar esse objetivo, nós traçamos os objetivos específicos que vão nortear a nossa caminhada, né? Que o primeiro deles é realizar uma revisão sistemática de literatura acerca das tendências e características das publicações sobre a aplicação de
da unidade de ensino potencialmente significativa em um ambiente de sala de aula invertida para o ensino de poliedros. Em seguida, desenvolver e aplicar uma unidade de ensino potencialmente significativa utilizando recursos digitais para o ensino de poliedros no ensino médio por meio da sala de aula invertida, para assim compreender as potencialidades da sala de aula invertida na aplicação de uma UEPS sobre poliedros. No desenvolvimento desse trabalho, nós vamos nos fundamentar na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e Marcos Antônio Moreira, né? São os dois autores principais para a fundamentação, entre outros. Dentro da aprendizagem significativa, discutir a UEPS, utilizando Marcos Antônio Moreira e professor Tiago Neri. Em seguida, discutir as metodologias ativas com foco na sala de aula invertida, usando Bergman e Samis, Valente e outros autores que tratam do tema. Discutir também o ensino de matemática, a partir de Santa Rosa, Dante, Viana e outros autores, né, dando foco no ensino de geometria, especialmente no ensino de poliedros. E, para concretizar esse trabalho, a gente tem como o caminho metodológico, né, a abordagem qualitativa, a partir de Minayo, com objetivos de uma pesquisa exploratória, a partir de Gil e também Minayo, e com procedimentos de um estudo de caso segundo em 2003. Né? Os participantes da minha pesquisa serão alunos da segunda série do ensino médio de uma escola pública, onde eu vou aplicar a UEPS. Né? A UEPS é uma sequência didática baseada na teoria da aprendizagem significativa. Desculpe por não ter feito essa definição antes. E na escola eu vou fazer a aplicação dessa UEPS, né, utilizando os procedimentos da metodologia ativa, a sala de aula invertida, e, em seguida, fazer análise de dados. Para análise de dados, nós pretendemos usar a Moraes 2003, que, né, a gente vai usar a análise textual discursiva para obter os resultados desta pesquisa. Então, aqui são algumas referências, eu fui muito rápida, breve. Eu achei que assim, o nervosismo era sempre quando eu era a primeira, mas vi que eu estava enganada. Mas é isso, concluí aqui. Essa é a minha proposta junto com o professor Tiago. Parabéns, Adriana. Bom dia, Tiago. Eu não tinha visto que você estava na sala. Tudo bom? A dinâmica é levantem a mão e falem, mas ninguém levanta. Eu fico muito frustrada, que eu tenho que ficar falando bobagem, depois vocês ficam com raiva de mim. Nenhuma mãozinha levantada? Tem um monte de matemática aí que pode falar melhor. Professora, é porque nós já conhecemos os trabalhos. Falar o que mais, que né? Tem João Paulo, tem Tiago, tem... tá. Agora os outros saíram. Não, tudo bem. Mas vocês podem, né, numa apresentação, dar um pitaco, não sintam-se à vontade, né? Se alguma coisa. João Paulo levantou a câmera, vai falar? Levantou a câmera? Não. Alarme falso pela segunda vez. Eu fiquei curioso para saber mais sobre o trabalho, mas aqui é só um resumo mesmo. Era isso que eu ia comentar só. Mas aí o senhor pode perguntar, pode ficar à vontade. Eu fui bem rápida, mas pode ficar à vontade. Para dar tempo, né? Dos autores, Adriana, sobre ensino de matemática, você citou dois, né? Dante e... Santa Rosa. E aí, o que você acha? O que você achou sobre isso? Eu fiquei curioso para saber qual é a visão que vocês tiveram a respeito do ensino de matemática atual, né? Então, a gente ainda está fazendo esse levantamento da fundamentação dos autores que a gente vai utilizar, né? Essa primeira parte eu foquei muito mais na aprendizagem significativa na sala de aula invertida pelo fato de ser mais novidade para mim. Então, esse período eu tenho focado mais em estudar a aprendizagem significativa, o EPS, a sala de aula invertida, por isso até que eu trouxe poucos autores, porque eu ainda não defini quais são os que eu vou realmente focar.
Ok. Então, achei interessante. Mais alguém? Mãozinhas? Não. Achei interessante, mas eu fiquei me perguntando, pelo seu título, tá, você vai trabalhar uma UPS e a sala de aula invertida, mas não necessariamente a UPS tem que ser no modelo de sala de aula invertida. E eu fiquei pensando, meio, quer dizer, de análise combinatória, né? Então, você está avaliando se a UPS e a sala de aula invertida vai contribuir como para o ensino poliedro, entendeu? Eu estou pensando que você está avaliando duas coisas que são importantes e que vão atuar, mas nem sempre você vai usar... Eu não sei se eu estou sendo clara. O resultado o resultado que você encontrar, você tem como avaliar se ele vai ser mais devido à estrutura de sala de aula invertida do que da UEPS, da adequação da UEPS construída, porque são dois aspectos que estão sendo avaliados. E o Tiago vai me salvar. Muito obrigada, Tiago. Pronto, eu vou deixar o professor falar. Eu acho... Bom dia, Mina. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Desculpa, eu estou com um problema na câmera, estou sem poder abrir hoje. Veja só, sua pergunta foi muito pertinente aí, Mina, porque talvez seja um dos problemas que nos aflige e talvez seja um desses problemas que, assim, o João Paulo já começou com essa questão dos autores da matemática e você complementou também com essa questão da UEPS nesse sistema da sala de aula invertida, que foi assim, que a Adriana nos trouxe essa ideia de trabalhar com a sala de aula invertida e nós já trabalhamos com aprendizagem significativa e com unidade de ensino potencialmente significativa como uma sequência de ensino para a sala de aula. Só que a nossa experiência nos traz que a UEPS na sala de aula, ela depende muito da figura do professor, de sempre estar, de alguma maneira, intervindo nesse processo de aprendizagem em sala. E a sala de aula invertida, o professor, ele acaba sendo um personagem que vem sempre depois de todo esse material já sendo desenvolvido no ambiente que não é a sala de aula. Então, talvez esse seja o grande desafio para a Adriana conseguir vislumbrar ou enxergar a realidade da sala de aula invertida num ambiente de uma unidade de ensino que não se tem muitas experiências dentro desse ambiente de sala de aula. Então, como na literatura a gente não tem grandes expectativas e grandes respostas de autores da matemática, nem de trabalhos sobre isso, o nosso grande desafio é conseguir enxergar como é que esse material e os alunos e o professor vai se comportar e como é que vai se desenvolver dentro desse ambiente. Porque tanto a sala de aula invertida como a UEPS, elas são metodologias que até então nós não temos grandes experiências delas duas juntas, né? Então, o objetivo é a gente verificar se a utilização dessa UEPS em um ambiente de sala de aula invertida, ela vai proporcionar a aprendizagem significativa. Porque, como o professor já disse, né, a UEPS é um instrumento para verificar evidências de aprendizagem significativa e que depende da ação do professor. Então, a gente quer verificar se essa evidência ela vai aparecer quando a gente usa uma metodologia ativa, onde o aluno vai estar ativo, né, onde ele vai ter uma ação muito maior do que a do professor, de certa forma, já que ele vai estudar em casa, esse processo de aprendizagem vai acontecer em dois ambientes distintos, né? Em casa e na escola. Então, eu acho que, como o professor disse, o grande desafio é esse, a gente perceber se a união dessas duas metodologias ela vai promover a aprendizagem significativa no ensino de matemática, no caso, poliedros.
Tá, entendi. Eu acho que, na verdade, é um desafio, né? Assim, fazer pesquisa em si é um desafio, ainda mais pesquisa qualitativa, porque uma ansiedade que eu tenho quando a gente será que contribui? Uma vez Carmen, numa banca, ela fala assim, gente, você pegou um conteúdo, quantas aulas você deu? 5 aulas, que sejam, né? Quantas aulas, usualmente, o professor trabalha esse conteúdo? Uma aula, né? Então, só o fato da gente propor alguma coisa que vai usar um tempo maior para que o aluno consiga ter um contato com aquele conteúdo, uma reflexão, ainda mais usando estratégias, né, didáticas variadas e tudo mais. Então, assim, eu acho que qualquer coisa vai contribuir. Mas a pergunta, assim, em termos de pesquisa mesmo, se a gente quer colocar um problema de pesquisa e está avaliando, é que não dá para fazer comparações com a pesquisa qualitativa, né? Porque se você usar isso em outras turmas, em um método diferente, seria outra turma e outro universo. Para você fazer um universo grande, significativamente maior, que permitisse, né, considerar essas variações locais das turmas e ter um resultado mais consistente, seria impraticável, né, para o trabalho, para o nosso trabalho. Então, eu tenho, o que eu falei, assim, é uma ansiedade minha também, né, dos nossos trabalhos. Então, a gente coloca, será que isso contribui? E aí, é óbvio que vai contribuir, porque é melhor do que as aulas tradicionais dispositivas que eles têm normalmente, né? Agora, uma outra dúvida em relação a essa sala de aula invertida, as atividades que eles vão fazer para casa. Eu sou aluna de graduação da UFS agora, e a minha experiência como aluna é que eu não sei se esses alunos vão fazer de fato, né? Assim, estou fazendo meia culpa, né, como aluna. Tudo que o professor disse que no momento remoto seria feito da forma como ele planeja. Então, acho que é um ponto a se pensar. E a gente tem mais nenhum minuto. Eu só fiquei surpresa com a questão da uma escola pública. Achei meio que eu entendo essa questão ética, né, dos cuidados, tudo mais, de expor, mas acho que o contexto é importante, né, para minimamente um pouco uma ideia desse contexto, a menos que você não tenha escolhido ainda qual escola, né? E aí se explica o suspense, uma escola pública. Mas já estamos no próximo, na última, que é a Nadir, né? Então, vamos fazer o seguinte, se a Adriana Rio, acho que ela vai comentar alguma coisa, aí a Nadir vai passando a sua apresentação, vai compartilhando a sua tela, tudo bem? Adriana, parabéns, obrigada, mas pode falar, pode... Obrigada. Na verdade, o objetivo não foi nem a questão do suspense, foi muito mais de colocar um tópicozinho no slide, porque a escola é a escola que eu trabalho, é uma escola aqui no estado de Sergipe, é a escola estadual na cidade de Buquim. E é isso. Enquanto a Dino coloca, só uma dúvida, voltou a ser série, agora o ensino médio é segunda série, não é segundo ano? Porque vão mudando, eu nunca sei, não acompanho. É segundo ano. Segundo ano, tá, porque falou segunda série. E enquanto ela não fala, não, peraí. Sim, botou, esquece. Objetivo final, objetivo geral, dá uma olhadinha, porque eu achei que o seu objetivo específico, o último, é igual ao objetivo geral, ou muito parecido. Só reveja, mas pode ter sido impressão minha. Desculpa, Nadir. Parabéns, Adriana. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professor. Sim, temos mesmo. Nadir, pode começar, tá? Já está apresentando? Tá sim, tá sim. Tá, né? Não está em tela cheia. Pronto, agora tá, né? Agora tá. Ok, eu não vou estar vendo vocês, mas tudo bem, viu? Então, esse resumo, né, que eu estou trazendo para apresentar hoje, cabe salientar que não é o meu projeto de pesquisa, né, porque o meu projeto de pesquisa está intitulado Formação de Professores, BNCC, e a implementação do ensino de educação financeira para o ensino médio no estado de Sergipe. Mas por que eu trouxe justamente esse resumo e apresentar esse trabalho? Porque um dos objetivos específicos, né, do meu projeto de pesquisa é fazer um minicurso onde eu vou apresentar justamente uma sequência didática, que é essa, que foi já desenvolvida, né, durante esse ano, certo? E aí eu venho e trago justamente o resultado dela. Então, é intitulada Educação Financeira no Ensino Médio, análise de uma sequência didática sob o ponto de vista da educação matemática crítica, né? Eu, Nadir Santos Freitas, tendo o
o orientador, professor doutor João Paulo Odier. Certo? Então, a justificativa de ser desenvolvida esse trabalho foi justamente porque na base, né, nacional comum curricular, a partir de 2017, classificou a educação financeira e a educação para o consumo como habilidades obrigatórias entre os componentes curriculares. E aí cabe salientar que eu já sou professora do quadro efetivo do Estado de Alagoas, né, e de uma escola de ensino integral, e com um componente curricular projeto, e foi justamente um desafio desenvolver o projeto. Esse projeto foi desenvolvido agora, em meio ainda ao ensino remoto, certo? E por que eu vinculei ele, a educação financeira, a uma educação matemática crítica? Porque, segundo a Scott-Mose, 2007, a educação matemática crítica está ligada aos diferentes papéis possíveis que a educação matemática pode e poderia desempenhar em um contexto sociopolítico e particular. E aí eu gostaria realmente, né, meu intuito ao desenvolver esse projeto era atrelar os dois conceitos. O objetivo geral, né, do trabalho foi justamente analisar uma sequência didática envolvendo situações econômico-financeiras numa perspectiva de matemática crítica, realizada com estudantes do ensino médio de uma escola do estado de Alagoas, Brasil. E o foco principal, justamente, da intervenção foi apresentar aos envolvidos elementos da educação financeira, visando uma proposta de ações, reflexões e conhecimentos vinculados à necessidade de uma vida financeira equilibrada. Os principais aportes teóricos, no caso desse projeto em questão, foi a teoria da sequência didática, sugerida por Brousseau, 1986, Educação Financeira Escolar, de Silva e Powers, de 2013, Educação Matemática Crítica, proposta por Scott-Mose, 2001, e Etnomatemática, defendida pelo saudoso D'Ambrosio, 2012. A metodologia quanto à classificação da pesquisa, né, do projeto aqui que estou apresentando, né, se enquadra como uma pesquisa qualitativa, segundo Godoy, 1995, por tentar, né, compreender os fenômenos a partir de aspectos subjetivos, segundo a perspectiva da situação em estudo, e de característica descritiva, segundo o Gil, 2008, por descrever as características de determinadas populações ou fenômenos. A metodologia, no que se refere à sequência didática, né, foi em encontro a Brousseau, de 1986, por compreender uma situação didática como um conjunto de relações públicas, explicitamente e ou implicitamente, entre um aluno ou um grupo de alunos, num certo meio, compreendendo instrumentos, eventualmente, e objetos, em um sistema educativo, professor, com um padrão de possibilitar a estes alunos um saber constituído ou em vias de constituição. E os objetivos foram pautados em Saceron, 2008, pois esta destaca que desde o planejamento à implementação de um ensino, esse deve ser capaz de fazer os alunos a compreenderem os conhecimentos científicos à sua volta. No que se refere à caracterização e instrução dos conteúdos programáticos, estes foram pensados de tal forma a instigarem, a desenvolverem, né, e levarem justamente o aluno a pensar, levando em conta a estrutura do conhecimento, explorar, evidenciando seus argumentos e conhecimentos construídos, lerem, entendendo criticamente o conteúdo lido e apresentarem, mostrando a autoria e clareza nas ideias expostas. A sequência didática relacionada à educação financeira nos pressupostos da educação matemática crítica, segundo Scott-Mose, 2008, este argumenta que as tomadas de decisão em situações reais, onde a matemática está em ação, como é o caso das relações de consumo, não devem levar em conta apenas resultados obtidos matematicamente. E aí é interessante frisar, porque a sequência a qual eu vou apresentar agora, todas as etapas, se der tempo, né, ainda tenho tempo, ela justamente não vai focar apenas no requisito de matemática financeira, porque o objeto em questão, né, o estudo,
se baseia em educação financeira. Então, a sequência didática foi desenvolvida com alunos do segundo ano do ensino médio, numa escola pública da rede estadual de Alagoas, no período referente ao primeiro semestre do ano letivo de 2001, realizado em regime especial de atividades não presenciais, o REAEM. Ela foi composta por 5 atividades, por isso que é uma sequência de didática, e cabe salientar que aí foi desenvolvida em grupos, foram selecionados, destacados por eles mesmos, eles que optaram em formar os grupos por afinidades e por questões também de conectividade, aqueles que tinham mais acesso à internet, devido realmente ao problema, ao qual estávamos passando. Então, a primeira atividade foi a criação de uma planilha de planejamento familiar, destacando os gastos a partir de texto fictício disponibilizado pela professora, confecção de um cartaz digitais para responder a seguinte pergunta: matemática financeira é o mesmo que educação financeira? E o que significa cada uma delas? Elaboração de um HQ a partir do capítulo 3, lição 2, para que a alfabetização financeira, do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, 2000, produção de um jogo, que foi feito um tabuleiro no PowerPoint, contendo cartas relacionadas à educação financeira. E aí é onde eram pautados os assuntos de poupança e investimento. E, por fim, uma aplicação de um questionário disponibilizado através do Google Formulário, contendo problemas voltados à educação financeira. Alguns resultados, temos aí à esquerda a planilha, que foi criada no Excel, que trata do planejamento familiar e destacando os gastos necessários. À direita, o jogo criado no PowerPoint, o jogo de tabuleiro, uma história em quadrinho, temos a figura 5 e 6, certo? E o cartaz que foi criado no Canva, certo? E as considerações finais, com base na sequência didática aplicada, percebeu-se que, mesmo apresentando algumas dificuldades inerentes ao contexto pandêmico, gerado pela Covid-19, ao qual estava inserido, sendo realizado em regime especial de atividades não presenciais, o REAEM, a falta de conectividade por falta de alguns dos alunos foi uma das mais consideráveis. Contudo, foi possível abordar de forma dinâmica a educação financeira através de atividades que exploraram assuntos de forma a favorecer o interesse em participar, visando contribuir para o desenvolvimento do senso crítico por parte dos alunos envolvidos. Minhas referências e o meu muito obrigada. Parabéns, cumpriu 10 minutos certinho. Perguntas, levantem as mãos, um de cada vez. Raios. Levantou. Quem falou que levantou? Ninguém. Tá bom. Então, Nadir, não é que eu não queira falar, é porque eu não sou de matemática, eu tenho medo de estar falando bobagem, né? Mas aí, às vezes, as bobagens de outras áreas podem ajudar. Então, fique à vontade, professora, sabe que eu gosto das contribuições. Eu achei muito interessante o tema, a abordagem, fiquei feliz, eu sou super neurótica, então eu já estava preocupada, meu Deus, como é que ela vai fazer isso nesse período? E aí as atividades, os alunos vão fazer, assim, como é que eles vão fazer? E aí, muito legal, assim, realmente, você constatou que houve dificuldade de conexão, né, por rede, recurso, né, mas o produto, né, elaborado foi muito legal, então fico muito feliz, achei muito interessante. Não conhecer, acho o tema educação financeira extremamente importante, né, a gente está cada vez mais, eu brinco que numa sociedade capitalista, a gente vota a cada compra, né, e a gente compra muito mal, a gente, tem um lado do ponto de vista ideológico, mas até do ponto de vista financeiro mesmo, a gente compra coisas que não têm valor, a gente compra coisa de forma que a gente paga mais, então eu acho que é muito legal tornar a matemática algo útil, de fato, né? É óbvio que ela é útil, mas que ela sirva, né, a um propósito efetivo, e esse, né, como usamos o nosso dinheiro, é um dos mais importantes. E não conhecia educação matemática crítica, até anotei aqui, só não sei falar, Skov-Smose, sei lá. Isso aí. Já até anotei a referência para procurar, não tem nada a ver com isso, mas achei legal. Fiquei curiosa, né? Mas aí eu fiquei me perguntando, eu, assim, dentro dessa perspectiva da educação matemática crítica, que eu não sei de fato o que é, né, de forma real, eu fiquei me perguntando se, ao invés de diferenciar educação financeira e educação... Ai, meu Deus, esqueci o outro termo.
Educação financeira com educação matemática crítica, mas não é diferente. Não. Na atividade que eles fizeram, que era uma das sim, matemática financeira e educação financeira. A matemática, isso. Aí eu fiquei pensando assim, que para esses alunos, mais do que diferenciar duas coisas, não seria interessante alguma coisa mais aplicada. Aí eu fiquei pensando, gente, não tem como não pensar. Depende muito do nosso contexto, né? Então, num contexto que você tem alunos que um é filho ou filha de um cara que tem uma vendinha e que ele vende os produtos parcelados, de uns juros absurdos, mas que ninguém percebe porque você paga pouquinho. E o outro é o filho do cara, da mãe, que compra os produtos lá. Quer dizer, problematizar isso seria interessante. Eu não sei se entra... Interessante, né? Mas eu acho que seria interessante, porque dentro do mesmo contexto... A primeira coisa que eu pensei, não sei se vocês viram uma postagem de alguém reclamando, eu sei que é política, gente, mas o mundo é político. Algum reclamando que antigamente era muito ruim, porque na época daquele partido, todo mundo... Era difícil conseguir um empregado, porque ninguém queria, eu tinha que pagar tantos reais para uma festa, para contratar um garçom, ou seja, a mão de obra estava barata porque a miséria era... mentira, a mão de obra estava cara porque havia uma economia que favorecia isso, né? Ou seja, as pessoas têm emprego, têm chance de estudar e de crescer. E agora a miséria está boa, então está ótimo, porque eu consigo fazer uma festa e contratar um monte de gente por muito pouco dinheiro, né? E aí entra, tipo assim, dentro do contexto de classe, numa escola pobre, se eu discutir essa questão, eles vão ver o lado do trabalhador. Mas talvez numa escola de elite, eles vejam, realmente, é absurdo, a empregada queria, né, direito, eu tinha que pagar mais. Né? E eu acho que aí, eu não sei se é o caso, mas quando eu pensei em educação matemática crítica, e esse contexto sociopolítico, eu só pensei isso. E aí eu acho que a gente pode pensar tanto da importância de refletir, da alteridade, né, do lugar do outro. Assim, mas você queria ser aquele que ganha uma miséria? Né? Então, acho que abordar as duas classes, né? As duas visões, não somente uma. E aí mas assim, mesmo numa mesma classe, aquilo que eu comecei a falar, né? A gente tem essa questão do alguém que está na mesma classe, mas que tem uma chance de ganhar um pouco mais e que muitas vezes, né, um juro invisível, né? Ele ganha com aquilo, enquanto... Eu não sei, eu só pensei que talvez problematizar mais... Eu não vi a atividade do pai rico, pai pobre, então não sei qual ponto, mas eu só fiquei pensando que você foi direto numa questão teórica, que para a gente interessa saber, enquanto educador, interessa saber a diferença de educação financeira e educação matemática financeira. Mas para eles, talvez não. Tiago, fale lá, vou parar de falar. Olá, bom dia, Dandi. Veja só, eu sou um entusiasta nos últimos 2 anos de educação financeira, certo? E sou um fã incondicional, porque aos 40 anos de idade descobri o quanto é importante para a sociedade a educação financeira. Porque até então eu não conhecia, eu desconhecia completamente questões relacionadas a, por exemplo, a investimento. Isso mesmo. E comecei a estudar nessa pandemia e me aprofundar nesse tema. E aí eu gostaria de saber se no seu trabalho ele prevê isso também, se ele tem esse viés, por exemplo, em países desenvolvidos, mais da metade da população já investe em bolsa de valores e não tem medo, porque é ótimo isso. No Brasil, nem 4% da população brasileira investe em bolsa de valores. E quando a gente fala em bolsa de valores, não está falando nesse preconceito do risco que existe em investir em empresas. A gente está falando em renda fixa, em fundos, em outros elementos que a própria bolsa tem e a nossa sociedade desconhece. O seu trabalho, ele contempla essa parte da educação financeira também, Nadir? Então, a princípio, né, a proposta em si, justamente o foco entender, compreender quais foram as alterações, se houve ou não, né, em relação à formação dos professores no estado de Sergipe. Então, é mais voltado ao currículo. Mas nada impede da gente, eu, juntamente com o orientador, a gente vê aí algumas possibilidades.
É isso aí. Muito, muito legal. João Paulo, quer falar? Passou uns 2 minutinhos, mas a gente Não, agora. não, tranquilo. Né? Pode seguir. Não, é que realmente terminou. Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Nadir, parabéns também. Né? Obrigada a todos. Viu? Na verdade, eu sempre falo, né? Pesquisar em tempos sombrios como o nosso é uma resistência, né? Então, todos de parabéns, todos e todas de parabéns. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, aprender um pouquinho mais com vocês também. Espero ter contribuído, espero que vocês entendam minhas contribuições como contribuições, né? Ou seja, descartem, ignorem o que é irrelevante para vocês. E sucesso, tá? Desejo sucesso a todos, força, e que continuemos no evento, né? Eu perdi a abertura do evento porque eu estava procurando o link do Google Meet nos e-mails e não era no YouTube, mas agora eu já aprendi, viu, Isla? Então, alguém quer falar alguma coisa? Flavinha, não tinha te visto, tudo bom, querida? Oi, professora Mirna, eu estava com a câmera fechada, saudade, muito bom te ver, viu? Muita saudade, igualmente, viu? Um abraço. Outra, então, professora. Vamos encerrar para dar tempo que ninguém dizer que atrasou a tarde, porque a reunião atrasou de manhã, né? Então, um grande abraço, sucesso a todos e todas, professores, vamos continuar na luta. Na luta. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde.